Olá, eu sou Ramon Cosenza e coordeno as oficinas de Mindfulness ou Atenção Plena aqui na Faculdade de Ciências Médicas. E hoje nós estamos aqui para falar exatamente um pouquinho sobre a atenção plena ou Mindfulness. E talvez a gente tenha que começar definindo o que a gente entende por Mindfulness. Vejam que Mindfulness é uma palavra da língua inglesa que não tem uma tradução imediata para o português, mas se refere à capacidade de estar atento. E nós falamos em Mindfulness como a capacidade de estar atento ao momento presente, de forma consciente em todos os momentos da nossa vida. Isso é um pouco paradoxal, porque nem sempre nós estamos presentes nos momentos da nossa vida. Frequentemente, nós estamos com o corpo aqui, mas nós estamos planejando o futuro, imaginando o futuro, rememorando alguma coisa que aconteceu no passado imediato, ou então estamos remoendo pensamentos que vêm e voltam e frequentemente, então, não estamos realmente vivendo o momento em que nós estamos. E isso não é muito bom. Mas então, Mindfulness é a capacidade de estar presente, mas de uma forma especial, prestando atenção de uma forma voluntária, né, e ainda mais sem acrescentar julgamentos às coisas que nós estamos vendo ou que nós estamos percebendo no nosso espaço mental. Então, viver o momento presente de uma forma aberta, com curiosidade, com aceitação. E como é que se obtém essa capacidade? Como é que a gente pode realmente estar presente dessa forma que nós estamos definindo? Existem muitas maneiras de fazer isso, mas uma maneira muito eficiente, muito efetiva de conseguir fazer isso é através da meditação. E quando a gente fala em meditação, as pessoas frequentemente se assustam, porque elas pensam que meditação é alguma coisa esotérica, ligado a coisas do Oriente, né? A gente fala em meditação, a gente se lembra de monges budistas sentados em posição de lótus, com os olhos fechados e sem pensar em nada. Porque frequentemente a gente pensa que meditar é fazer com que a mente fique vazia. E na verdade não é nada disso, né? Meditar é, na verdade, treinar a atenção voluntária, né? A meditação, ou as meditações, porque existem muitos tipos de meditação, todas elas são técnicas para treinar a atenção voluntária. E essa questão de treinar a atenção voluntária, hoje nós sabemos, traz uma série de vantagens, né? Traz uma série de benefícios para o nosso dia a dia. Aliás, não é à toa que a meditação existe em vários grupos humanos há mais de 5.000 anos. Quando a gente fala em meditação, a gente se lembra do budismo, mas é bom lembrar que antes do budismo, o hinduísmo já tinha técnicas ou práticas de meditação, né? O taoísmo também, o judaísmo e o próprio cristianismo têm técnicas ou práticas de meditação. E eles fazem isso porque descobriram há muitos anos atrás que realmente isso traz uma série de benefícios. Hoje nós sabemos que para meditar nós não precisamos estar ligados a um contexto religioso. Nós podemos aprender e podemos praticar a meditação num contexto totalmente leigo, né, totalmente laico e com os mesmos benefícios que são observados há tanto tempo. Né? A novidade é que nos últimos anos a ciência começou a se interessar pela meditação. Descobriu-se que a prática de meditação realmente traz uma série de benefícios e a ciência foi atrás. O que está acontecendo? Por que a meditação provoca essas alterações que são agradáveis ou são beneficiais, né? E o que se descobriu é que a meditação é uma das técnicas mais poderosas de modificar o cérebro. Quem medita, na verdade, ele está provocando a neuroplasticidade do nosso sistema nervoso, está alterando o cérebro em algumas estruturas, em alguns circuitos, e isso traz uma série de modificações no nosso comportamento, no nosso processamento cognitivo, que é muito bom, né? Mas o que a meditação faz, então?
Se eu tivesse que definir numa palavra o que a meditação faz, eu diria que a meditação modifica o cérebro, aumentando a nossa capacidade de autorregulação. A nossa capacidade de regulação, a capacidade que nós temos de definir os nossos objetivos, de estabelecer quais são as prioridades para nós chegarmos nesses objetivos, de verificar o nosso comportamento para ver se nós estamos realmente caminhando em direção a eles, né? E isso é claro que é muito interessante, né? Então a meditação aumenta a nossa capacidade de autorregulação. E como é que ela faz isso? Ela faz isso atuando principalmente em algumas funções do nosso dia a dia. A primeira é que ela altera a nossa capacidade de atenção voluntária, né? Claro, eu já disse que a meditação é uma maneira de treinar a atenção, né? Então, quem medita acaba tendo uma maior capacidade de atenção. Outra coisa que acontece, né, a segunda maneira da meditação aumentar a nossa capacidade de autorregulação é através da coordenação emocional, né? Quem medita consegue equilibrar melhor as suas emoções, regular melhor as suas emoções. E a terceira ação da meditação é que ela provoca uma certa modificação na nossa autopercepção, na capacidade de autopercepção. E isso traz, ou as três coisas juntas, trazem um aumento, inclusive, da nossa sensação de bem-estar, uma maior capacidade de interagir positivamente no mundo e com as outras pessoas. Vamos examinar cada um desses aspectos, começando com a atenção. A atenção é alguma coisa que todo mundo sabe o que é, né? Mas vejam que frequentemente a gente pensa na atenção como alguma coisa voltada para fora. Eu presto atenção no meu mundo visual, eu presto atenção nas coisas que eu estou escutando, eu presto atenção em algumas sensações no meu corpo, né? E a gente se esquece que a atenção é alguma coisa que pode ser voltada também para dentro. E aí eu posso prestar atenção nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas sensações. E quando eu presto atenção nesse meu espaço mental, é aí então que eu consigo aumentar a minha capacidade de autorregulação. É através da atenção voluntária, principalmente, que nós temos essa capacidade de autorregulação. E a meditação promove essa capacidade de aumento da atenção. Vejam que normalmente a atenção voluntária ela é um tanto fugaz. A gente começa a prestar atenção em alguma coisa e rapidamente a nossa atenção é perdida. Eu começo a pensar em outra coisa, eu me lembro de que alguma coisa que eu tenho que fazer no futuro, ou eu lembro de alguma coisa que aconteceu, né? Ou então alguma coisa acontece no meu ambiente que a atenção é desviada e daí nós passamos a uma série, uma cadeia de pensamentos que nos leva para muito longe daquele foco inicial que a gente tinha se proposto prestar atenção. E a meditação nos ajuda exatamente nisso, ela aumenta a nossa capacidade de manter a atenção por mais tempo, né? Essa tendência que nós temos a divagar, ela vai sendo pouco a pouco diminuída, né? Quem medita consegue ficar mais tempo presente ou focado, né? E fica menos tempo divagando. E isso já está demonstrado, inclusive, por uma série de trabalhos de caráter científico. Uma outra coisa que a meditação faz, como eu disse, é exatamente na questão das emoções, né? Vejam que as emoções são fenômenos que acontecem quando nós nos deparamos com alguma coisa que tem importância para nós no nosso dia a dia. Alguma coisa que é agradável, que é desagradável, que é bom para mim ou que é ruim para mim, né? E frequentemente nós reagimos a esses fenômenos de uma forma muito automática. Se alguma coisa agradável acontece, eu imediatamente, eu quero desfrutar disso aí. Eu reajo de uma maneira imediata e me aproximo daquilo que eu considero agradável. Da mesma forma, se acontece alguma coisa desagradável, um medo, uma raiva, né, nós tendemos a nos afastar mais ou menos de uma forma automática daquilo que está provocando aquela emoção. Ou seja, nós somos muito impulsivos e reagimos de uma forma bastante automática.
Com a meditação, nós começamos a perceber melhor quando uma emoção está se instalando. Porque as emoções são fenômenos que nós percebemos no nosso corpo e no nosso espaço mental. Se nós estamos agora prestando atenção, nós somos capazes de perceber mais rapidamente que uma emoção está se instalando e agora nós podemos lidar melhor com essa emoção. Aliás, nós sabemos que quem medita, geralmente, as suas respostas emocionais já não são mais tão intensas, né? A resposta costuma ser menor. Né? Além disso, uma outra coisa que a gente percebe é que as emoções são fenômenos temporários. Elas vêm e vão. Né? Geralmente, nós ficamos emocionados por mais tempo, uma emoção nos perturba por mais tempo, quando nós permitimos que elas fiquem presentes por mais tempo, principalmente através dos nossos pensamentos. Nós fazemos com que uma emoção fique reverberando por mais tempo. Com a meditação, nós somos capazes agora de perceber a emoção precocemente, como eu falei, né? E com isso nós podemos responder a elas de uma forma mais adequada. Frequentemente nós dissemos que agora nós passamos a responder às nossas emoções e não mais simplesmente reagir, né? E isso é muito interessante no nosso dia a dia, ela nos traz um maior equilíbrio emocional e nos livra de uma boa parte do nosso estresse do dia a dia. Porque vamos lembrar que o estresse nada mais é do que uma emoção que se prolonga por tempo indeterminado, por um tempo muito longo, ou então uma emoção muito intensa que vai se repetindo e repetindo e repetindo, e isso traz uma série de efeitos desagradáveis. É bom lembrar que as emoções, no final das contas, elas são fenômenos que são interessantes, elas são adaptativas e por isso que elas ocorrem, né? Elas nos permitem reagir melhor com o ambiente. Mas quando nós permitimos que as emoções fiquem presentes por muito tempo, ou que sejam muito intensas, agora nós estamos submetidos ao estresse, que traz uma série de efeitos desagradáveis. E nós já sabemos, então, que quem medita tem respostas um pouco menores às emoções. As emoções elas não se tornam mais tão prolongadas e isso diminui o estresse. Várias pesquisas têm mostrado que é exatamente isso que acontece. É interessante que as mesmas áreas cerebrais que regulam a nossa atenção voluntária e que são reforçadas pela meditação, essas áreas também atuam nas regiões cerebrais que regulam as nossas emoções e fazem com que as emoções agora não sejam mais tão intensas. E essas respostas emocionais menores agora, né, como eu disse, diminuem o estresse, inclusive com uma menor secreção de hormônios, como o cortisol, que no caso do estresse, o cortisol está com uma secreção muito intensa e muito prolongada e que traz efeitos nocivos na nossa fisiologia. Além disso, nós sabemos também que com a meditação, geralmente, aumenta as respostas imunológicas do nosso organismo. E com isso nós temos um aumento da defesa às doenças que eventualmente nós estamos sujeitos. Então, a meditação é interessante nesse aspecto da diminuição do estresse. Uma outra coisa que é extremamente importante é que quando nós passamos a prestar atenção para dentro, prestamos atenção nos nossos pensamentos, nós começamos a observar melhor que os nossos pensamentos também são eventos mentais. Eles vêm e vão, eles aparecem e desaparecem. E nós percebemos agora que os nossos pensamentos, nós não precisamos imediatamente nos identificar com eles, né? Da mesma forma como nós não somos as nossas emoções, as emoções estão acontecendo no nosso corpo, no nosso espaço mental, também os nossos pensamentos são algo que aparecem no nosso espaço mental, né? E eu posso agora escolher melhor, né? Esse pensamento é algo que eu devo seguir, eu posso me identificar com ele, aquele não é tão bom assim, né? Ou seja, eu passo agora a me observar os meus pensamentos, né? De uma forma descentrada. Nós podemos comparar isso com o que acontece, por exemplo, quando nós estamos numa sala de cinema, totalmente imersos na trama que está ocorrendo lá na nossa frente.
E de repente nós percebemos, bom, eu não estou nessa trama, eu sou um espectador, eu estou aqui sentado e estou observando o que está ocorrendo. E isso é muito interessante, porque agora nós mudamos, de certa forma, a maneira como nós não vemos. Como eu disse, né, altera a nossa autopercepção, né? E isso geralmente nos traz mais tranquilidade, nos traz uma capacidade maior de navegar pela nossa existência de uma maneira que é mais adequada. Vejam que, inclusive, ela nos ajuda nos nossos aspectos motivacionais. Eu agora posso perceber melhor quais são os meus objetivos, o que é bom para mim no longo prazo, o que eu devo fazer para atingir esses objetivos. Nós não estamos mais tão imersos, tão mergulhados no nosso dia a dia. Boa parte do nosso dia a dia, nós somos mais ou menos num piloto automático. Nós vamos reagindo às coisas que acontecem aqui e ali, né? Principalmente no mundo de hoje, em que nós estamos bombardeados o tempo inteiro por muita informação e somos requisitados a fazer isso, aquilo outro, e frequentemente nós vamos simplesmente respondendo. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, e nós nos esquecemos desse planejamento de longo prazo. E com a meditação, nós agora somos capazes de perceber melhor isso. Por exemplo, diante de uma sobremesa, que eu gosto muito, né? A primeira tendência, vamos atacar essa sobremesa. Mas com essa capacidade que nós temos agora de perceber melhor os objetivos de longo prazo, eu posso me lembrar, o médico me disse que eu tenho que ter um cuidado maior com a minha alimentação, né? E eu agora resisto a essa tendência de simplesmente reagir àquele momento de gratificação imediata e posso regular melhor o meu comportamento em face a objetivos maiores de longo prazo. E esse é um resultado muito interessante que acontece com a meditação, com o mindfulness, com a atenção plena. Uma outra coisa que a gente pode lembrar é que a meditação ela pode ser usada e tem sido usada numa série de contextos em que nós podemos lidar melhor com transtornos ou com doenças, né? Vejam que a meditação, a mindfulness, ela ultimamente foi desenvolvida, principalmente nos Estados Unidos, através de programas que começaram com o Mindfulness Based Stress Reduction, ou seja, a redução de estresse baseada em mindfulness, exatamente para lidar com pessoas que estavam submetidas a cargas muito intensas de estresse, pessoas que tinham síndrome de ansiedade, de depressão, mas também pessoas que estavam, por exemplo, com hipertensão ou com dor crônica, né? É interessante que a meditação ela não cura a dor, mas ela faz com que as pessoas tenham uma relação modificada com a própria dor, né? A dor passa a não ser mais tão desestruturante, o sofrimento que a dor traz é aliviado, né? Então, mindfulness ou atenção plena pode ser utilizada em uma série de contextos para melhorar a situação de pacientes com uma série de problemas. Ainda uma outra coisa que convém a gente lembrar é que a mindfulness, ou a atenção, ou as meditações de uma maneira geral, elas atuam principalmente em regiões do cérebro que estão localizadas nessa região mais anterior, o que nós chamamos da região pré-frontal do nosso cérebro. Essa região é uma região extremamente importante porque ela regula o nosso comportamento de uma maneira geral e regula também uma série de funções cognitivas que são extremamente importantes, como a atenção, a memória. E essa é uma das áreas do cérebro que começa a degenerar mais rapidamente quando nós vamos envelhecendo. Ou seja, o idoso começa a ter problemas de atenção e de memória exatamente porque essas áreas começam a não funcionar tão bem. E com a meditação, ou com mindfulness, né, são reforçados esses circuitos, são aumentadas as conexões nessas áreas e essas funções agora são preservadas por mais tempo, né? Então é interessante para o idoso que medita porque ele vai manter as suas funções cognitivas por mais tempo. Hoje, mindfulness tem sido recomendado, inclusive, na prevenção da doença de Alzheimer. Ela não vai curar o Alzheimer, mas vai fazer com que a doença se instale muito mais, num período muito posterior. Quer dizer, se ela fosse se instalar hoje, ela vai se instalar daqui a 5, 10, 15 anos. E esse é um ganho efetivo. Finalmente, talvez a gente deva dizer que mindfulness
ela é interessante, como nós dissemos, para o adulto, para o idoso, mas também para a criança, para o jovem. Porque exatamente esses circuitos cerebrais, eles estão se formando na primeira e na segunda década de vida. São os circuitos que levam a maior capacidade de autorregulação. E essa é uma coisa extremamente valiosa na vida inteira. Então, trazendo o mindfulness para o ambiente escolar, nós estamos aumentando a capacidade de atenção, de memória, nós estamos aumentando o desempenho escolar e nós estamos também alterando a interação social, a interação no caso, entre as crianças e os professores. Porque uma coisa que eu deveria ter falado antes, inclusive, nós vamos falar agora, é que essa capacidade de autopercepção, ela é alterada também porque existem centros nervosos que lidam exatamente com isso, com a maior capacidade de perceber o próprio corpo. Né? E essa capacidade de perceber o próprio corpo, ela faz com que nós tenhamos aumentado também a capacidade de perceber as outras pessoas. Então, naquela questão das emoções, nós passamos a perceber melhor também as emoções das outras pessoas. E isso aumenta a capacidade de empatia. Né? Nós sabemos que com a mindfulness, com a meditação, nós somos agora pessoas com maior capacidade de empatia, com maior capacidade de generosidade, de gentileza, de compaixão. Né? Então, isso é extremamente importante porque também aumenta a nossa capacidade de interação social e a nossa sensação de bem-estar. Então, isso é interessante também no ambiente escolar. Enfim, nós podemos dizer que a atenção plena, ela nos traz, então, voltando ao o início de quando nós começamos a falar, né, ela nos traz uma maior capacidade de viver o nosso dia a dia de uma forma mais consciente, de uma forma mais presente. E isso é extremamente importante nesse mundo que nós vivemos, que é um mundo extremamente complexo, com muitas informações, com uma série de demandas cada vez maiores, né, no nosso dia a dia. E, como eu disse, em que nós começamos a lidar com tanta coisa que nós começamos a tentar dividir a nossa atenção, fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E isso é ruim, não só porque o nosso cérebro não consegue dividir a atenção, na verdade, nós alternamos a atenção, né, e quando nós tentamos nos envolver em multitarefa, na verdade, nós estamos diminuindo a nossa efetividade, mas também, quando nós tentamos fazer isso, nós estamos destreinando a nossa capacidade de atenção voluntária. Portanto, nós estamos destreinando a nossa capacidade de autorregulação. Né? Então, mindfulness, a atenção plena, ela nos permite agora navegar de uma forma mais consciente no nosso dia a dia. E isso é extremamente benéfico. Para terminar, eu queria lembrar um pensamento do Marco Aurélio, o filósofo e imperador romano, que dizia o seguinte: nós vivemos apenas o momento presente. Vejam que o passado ele já ficou para trás e é inacessível, enquanto que o futuro é só uma promessa que pode não se realizar. Nós não sabemos o que vai ser da nossa vida daqui a meia hora. Então, a nossa vida consiste no momento que nós vivemos. E se nós somos capazes de viver esse momento com plenitude, com consciência, nós teremos seguramente uma vida plena. E é isso que Mindfulness nos oferece e pode nos trazer. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado.